E a gente vem com uma proposta aí de um pouco disruptiva daquilo que as pessoas acreditam com o que é o desenvolver, né? Então, muito mais Uhum. do que técnicas profissionais, a gente veio com uma proposta, assessoria de projetos pedagógicos, veio com uma proposta assim, um pouco diferenciada para a gente desenvolver a gente na nossa complexidade, né? Então, aí a gente tem a Lisa, não sei se todo mundo conhece, né? A Lisa é nossa assessora, né? Vou deixar ela se apresentar. Acho que, meninas, vocês podem se apresentar, Rodrigo, aí depois a Michelle e a Vanessa podem se apresentar. Acho que fica mais fácil, né? Fica mais legal também. Tá bem. Então, olá, né? Eu sou Lisa, sou da Faculdade de Psicologia e agora há pouco tempo aí, né? Segundo ano aqui, fazendo parte deste time muito jóia aqui, que é a assessoria de projetos aqui da Prograde. Eu me lembro de ti, Michele, só na época em que a gente tratava de horário, né? Não era? Mas por e-mail, né? A gente nunca se viu pessoalmente, né? Nunca. É bom até dar um rosto assim para as pessoas, né, com quem a gente falava. Não é? Muito legal, bom te conhecer. Muito bom, igualmente. Ô, gente, vocês estão conseguindo me ver? Sim. Sim. Te ver e te ouvir direitinho. Sim, combinado. Eu sou a Flaviana. Flávia tá no mudo. Oi. Não? Foi. É porque o fone lá é outro cá. Eu sou Flaviana, do Departamento de Matemática. Faço parte da Prograde desde 2019. Compondo esse time aqui, gostoso de trabalhar. A gente tem uma equipe muito boa. A Michelle eu já conheço, de antes de entrar na PUC. Na PUC. Ainda estava no FMG. E a gente se encontrou no Barreiro, né? No início das nossas carreiras aqui na PUC. Foi. Você chegou a dar aula também no curso pra gente, não foi, tá? Não. Não? Eu só trabalhei na produção lá no Barreiro. Ah, então é. Então a gente encontrava muito por causa disso. E encontrava por aqui também de vez em quando, mas depois sumimos, né? Bom te ver. Prazer, Vanessa. Prazer é todo meu. Pronto. Meu nome é Luciana, eu sou do departamento de fono, não tenho essa cara borocochô, com reação da vacina. Escolham o dia para tomar, no Corel está tendo agora, né? Eles liberaram lá meningite ACWY. De matar. Mas eu estou no departamento de fono e estou na Prograde desde 2010. E é um prazer, né, estar aí com esse time lindo, maravilhoso, um lugar que a gente trabalha muito, mas com muito prazer, né? Um trabalho muito bom, porque a equipe é muito boa, né? E é isso. Com muita expectativa do nosso encontro e muito prazer aí estar com vocês. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, sou secretário da Pró-Reitoria de Graduação e estou fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. E se por um acaso eu sumir, é porque o chefe chamou, tá, gente? Eu tenho que ficar sempre à disposição aqui. Mas vamos lá. Prazer, viu? Prazer. Eu sou a professora Michele, né? Acho que a grande maioria já me conhecia. Trabalho no curso de nutrição desde o início do curso. Tanto já estive lá no cargo como coordenadora, agora continuo como colegiado e trabalhando em várias outras demandas que surgem aí, atividades, né? Então, coordenando alguns eventos, algumas coisas de estágio, orientação e mais as disciplinas, e estamos aí também sempre juntos e conduzindo, né, o curso de nutrição nessa jornada que já faz, acho que esse ano faz 16 anos.
Bom, meu nome é Vanessa, eu sou nutricionista da Clínica de Nutrição aqui da PUC do Barreiro e eu também faço parte da supervisão de estágio dos alunos aqui do 7º período. Aqui é o espaço que eles têm de aprendizado, né, de colocar aí a prática junto à teoria, e aí a gente dá esse suporte, né, diante dos ensinamentos aí que a gente coloca para eles, né, de acordo com as disciplinas também, inclusive com a parceria com a professora Michele, que ela dá aula também em algumas matérias que fazem parte, né, desse currículo aí dos alunos. E fico muito feliz pelo convite, acho que é uma oportunidade também que a gente tem de tentar falar um pouquinho desse tema e fazer as discussões necessárias, né, para a gente poder ficar um pouco mais familiarizado, né, com esse determinado tema. E só antes de vocês começarem, né, Michele e Vanessa, eu acho que foi muito legal a sequência e acabou calhando, assim, meio que sem querer, na verdade, porque eu fui agendando conforme os horários, né, conforme foi sendo possível. E semana passada a gente teve uma trilha que a professora Délcia, que é daqui de Pós, ela trabalhou conosco, qualidade de vida. E foi muito legal, e aí ela trabalhou também um pouco, ela não entrou nesse detalhe, mas dentro da qualidade de vida, ela falou da alimentação, então aí eu acho que deu um gancho, assim, que ficou muito interessante, e você vai poder perceber durante as nossas discussões, nós somos um time, assim, que a gente come muito bem, né, a gente segue uma dieta maravilhosa, então vocês vão poder, assim... Boca do forno, pertinho. Vocês vão ver que nós somos, assim, exemplos. Mas agora eu deixo vocês conduzindo aí. Eu tenho certeza que vai ser um encontro muito rico. Ai, que bom. Eu vou compartilhar aqui rapidinho só algumas perguntas para a gente puxar o gancho, né, Vanessa? Para a gente traçar aí uma boa conversa. Foi, gente? Deu isso, agora ficou ótimo. Então, a ideia, né, do nosso diálogo, né, do nosso bate-papo, de trazer um pouquinho aí sobre essa conscientização da importância e da relação do quanto a nutrição impacta na nossa qualidade de trabalho, na nossa qualidade de produtividade, de disposição. E aí a gente trouxe, né, algumas perguntas e questionamentos e tentarmos trazer também essa discussão do como colocar isso em prática, né, do como fazer com que isso se torne parte da nossa rotina. Então, né, vou passar a palavra também para a Vanessa para iniciar aí, a gente vai complementando e abrindo conversa e as perguntas no decorrer do nosso bate-papo. Ok. Esse tema, ele é um tema muito pertinente, né? Porque hoje a gente tem uma rotina de trabalho, de vida muito intensa. Então, assim, eu brinco às vezes com os pacientes que chegam aqui, que não só é a questão de casa, né? Dos deveres, mas também do trabalho. E isso tende, às vezes, a afetar, né, o nosso organismo, né? Às vezes, num processo aí de absorção de nutrientes. E aí a gente acaba tendo uma queda aí no desempenho, né? Não só na questão física, mas na saúde mental também. Então, eu falo muito que nós somos o que comemos, né? E assim, apesar de ser um chavão que a gente fala, essa frase ela tem uma grande verdade, né? Hoje a alimentação ela influencia muito nesse processo da nossa saúde. E aí, como de início eu tinha falado, não é só a questão física, né? Principalmente a saúde mental ela fica bastante debilitada. E aí a gente precisa, né, dessas orientações do que comer, né, do que a gente pode estar estabelecendo nos nossos horários, mesmo que seja corridos, mas tentar encaixar junto, né, ao paciente, né, aquele que precisa realmente seguir
essa alimentação saudável junto com a rotina de trabalho da melhor maneira possível. E aí, quando a gente fala em alimentação saudável, eu nem gosto muito de falar de dieta, porque acho que dieta fica uma coisa muito rigorosa, né? Então, a gente costuma falar muito de plano alimentar. É um plano que a gente vai estabelecer ali para aquela pessoa, para que ela possa desenvolver, né, tudo que ela precisa, de acordo com o tipo de, né, as especificidades que ela precisa. Então, a gente monta justamente para estar auxiliando. E aí, esse plano, ele tem que ser composto por nutrientes essenciais para a qualidade de vida daquele paciente. Então, quando a gente fala de nutrientes essenciais, a gente está falando de macronutrientes, que hoje a gente, né, compõe aí os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as fibras, e a gente fala dos micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais. Então, a gente tem que tentar manter o equilíbrio desses nutrientes para que a gente possa fazer um bom controle da nossa vida, né, das nossas rotinas, do trabalho, da casa. Então, o contexto geral dessa alimentação saudável é isso, é o equilíbrio, né? E está ligado tanto com o processo físico e o processo mental também. A escolha desses alimentos é o que realmente mais tem impacto, porque geralmente a gente escolhe alimentos mais práticos, mais rápidos, até por causa da correria do dia a dia, né? E às vezes esses alimentos que a gente faz a escolha, eles não são tão saudáveis. São alimentos que são ricos em gorduras, açúcares, e aí acaba que a gente entra num ciclo vicioso, né? Que é mais prático e também é mais cômodo para a gente. Então, assim, acaba que a gente tem essa deficiência desses nutrientes essenciais, e a gente pode colocar aqui algum desses nutrientes também que são importantes para esse processo do metabolismo, enfim, né? E aí a gente tem, por exemplo, né, os aminoácidos. Então, a gente pode colocar aqui a questão do triptofano, né? E a vitamina B6, que juntos, né, eles fazem a produção que a gente fala da serotonina, que é um hormônio que contribui muito para essa questão do relaxamento, né? Então, assim, hoje a pessoa que tem uma rotina muito intensa, às vezes o estresse dela aumenta no trabalho, o cansaço ele vem mais rápido. Então, a gente tenta adequar esses alimentos, esses nutrientes, principalmente, né, o triptofano, a vitamina B6, porque eles conseguem fazer essa neutralização e essa sensação de relaxamento. Isso tudo é dentro do plano alimentar, né, das orientações nutricionais que a gente faz para esses indivíduos. Tanto de horário, quanto de quantidade de porções, tudo isso influencia bastante. Outros alimentos também que podem fazer parte desse processo, a gente coloca também, por exemplo, o leite, o iogurte, né, a banana, que também é rico em triptofano, que é esse aminoácido que a gente tem falado também. Os grãos integrais, né? Então, pão integral, torrada integral, aveia, linhaça. Geralmente a gente tenta combinar esses alimentos antes de dormir, talvez, né? Fica aí como se fosse uma ideia, uma sugestão para eles, porque aí incentiva também essa questão da produção da insulina, né? Dos níveis de glicose estabilizados. E aí o processo de relaxamento, né? O processo de uma estabilidade de sono um pouco melhor, né? Então, a gente tem outros alimentos também, por exemplo, o chá de camomila, os diversos chás. O chá não substitui, né, uma refeição, mas ele pode servir também como um alimento funcional, né? Da gente estar colocando junto com a alimentação, né? De estar melhorando aí, talvez, como um relaxante, né? Muscular, né? Nesse processo aí de estresse. São algumas dessas ideias, geralmente, que a gente dá para esses indivíduos. Saladas, né? Que a gente fala que salada sempre tem que compor o prato. Então, assim, a gente vê que pelo menos 50%, né, do prato saudável tem que ter saladas completas, porque é onde também a gente vai conseguir os nutrientes justamente essenciais para todo esse processo. E aí tem algumas oleaginosas também que pode estar ajudando nesse contexto, enfim.
E aí, às vezes, o paciente chega para a gente, ou quando a gente está dando uma orientação nutricional, ele tem muitas dúvidas, né, em questão, assim, às vezes, de porcionamento, de horário, e a gente sempre orienta, né, essa questão de tentar conciliar também junto, às vezes fazer uma organização, né, o tempo está corrido, tá, né, não tem tempo de parar, às vezes, porque a gente fala muito, olha, escolhe um lugar tranquilo, para poder apreciar, né, a mastigação, ter o tempo de você poder fazer a digestão. E aí a gente trabalha muito com a questão da organização, que faz a parte também desse protocolo de nutriente. Então, ele pelo menos ter o tempo ou um final de semana para ele poder organizar o que ele vai comer, né, os dias que ele vai ter que levar algum tipo de lanche no trabalho. E mesmo às vezes que seja muito intenso, né, esse processo dele tá sempre, né, ali fazendo alguma coisa, alguma parte do processo ali do trabalho, a gente fazer escolhas de alimentos mais práticos, porque ele vai ter o tempo dele parar, para ele poder comer, e aí garantir realmente o que ele precisa ali naquele horário, né, enfim. E aí a gente vem também ressaltando um pouquinho das vitaminas do complexo B, que é uma das orientações, até mesmo às vezes em casos, né, que necessita de uma suplementação nesse processo também de energia. Tem o magnésio também, que é um mineral que a gente também tenta colocar, né, junto com esse plano alimentar, com essa dieta. Ele é um bom relaxante muscular também. Ele é importante para estímulos, né, que a gente fala dos processos nervosos, né, do cérebro. Então, também ele ajuda nesse relaxamento muscular. A gente tem também a quinoa, o ovo, né, o abacate, o brócolis também, que faz essas funções para tentar tranquilizar, né, o máximo possível o organismo. E aí a gente fala um pouquinho dos níveis de cortisol, né? A gente sempre também está colocando isso aí nas nossas orientações, que ele é o hormônio do estresse, né? Então, quanto mais o estresse, quanto mais os níveis de cortisol altos, maior o nível de estresse. Então, a gente precisa equilibrar esse hormônio. E para equilibrar, vem a questão da adaptação da alimentação, dos hábitos alimentares. E aí a gente trabalha muito com os alimentos ricos, né, em ômega 3, em fibras, para poder estar auxiliando esses níveis de cortisol que tem aumentado aí com esse estresse. Eu acho. Aí, pode falar. Pode falar. Talvez a gente abrir também para eles perguntarem, eu não sei se todos conseguem acompanhar, de entender assim, como que a gente consegue atender e saber quais são as fontes. Quando a gente pensa assim no magnésio, e uma correlação que vocês podem fazer, né, que o magnésio a gente vai encontrar muito também nos alimentos que são verdes, que vão ter muito clorofila, né, os verdes escuros. Não sei se vocês têm um entendimento claro do quais são as fontes de fibras, quais tipos de fibras, como que a gente deve equilibrar isso na alimentação. Aí eu acho que seria interessante a gente ter um pouquinho desse retorno de vocês para a gente poder ver, né, Vanessa, do quanto que a gente vai caminhando aí nessa discussão. O que vocês acham? Pode ser, vamos? Pode sim. Eu também acho que é legal, até porque, assim, né, hoje eu tenho uma alimentação bem melhor, né, até porque eu vou no nutricionista. Mas teve uma época, né, e a Flávia tá aí para não me deixar mentir, né, a gente era muito recriminada, porque eu e a Gislene, a gente comia biscoito com manteiga. Então foi uma época, assim, que não estava dando muito certo. É bullying, né? Sofrendo bullying, né, Vanessa? Aí, Peraí que eu vou fazer assim, um complemento. Biscoito de polvilho com manteiga. Super saudável. E aí, na verdade, né, a gente brinca com isso até hoje. Quando a Lisa foi entrar, eu até brinquei com a Gislene. Eu falei assim, tem que falar para a Inês, perguntar para ela se ela come biscoito de polvilho com manteiga. Porque se ela não comer, ela não vai poder fazer parte da nossa equipe.
Porque de todas nós, a que tinha alimentação mais saudável era a Lu, mas ela foi facilmente corrompida pela nossa falta de hábito. E aí, isso da minha parte, pelo menos, só melhorou depois da pandemia, que na verdade eu tive um pico de estresse e aí eu usei da alimentação para ajudar no controle do estresse, porque eu realmente, hoje, né, eu vejo assim, eu já consigo identificar, por exemplo, os alimentos que me deixam melhor e os alimentos que não me deixam tão bem. Então, se eu já consigo hoje fazer uma leitura corporal mesmo, mas eu não tenho essa identificação também, eu tenho essa dificuldade, até porque, por praxe, a minha nutricionista recomenda muito suplemento. Então, eu tomo magnésio, tomo essas coisas, triptofano, tomo essas coisas tudo aí. E aí, eu não consigo identificar no alimento, então acho que é bem legal também, assim, saber, né? Porque... O que é fonte, né? E o que é fonte natural, né? E eu também acho não que a sei. gente tem a noção, né? Assim, eu sou obediente, na verdade, eu funciono com obediência, assim. Tem que comer isso, aquele tanto ali, aquela porção, ótimo. Porque eu acho mais difícil esse estresse que a gente vive, e aí a boquinha fica nervosa, né? A boquinha fica nervosa demais. Então, a gente descarrega o estresse. A gente é ótimo, né? Descarrega o estresse toda a boquinha nervosa. Então, eu acho que um grande dificultador é isso. É a ansiedade, né? Eu acho que uma grande válvula de escape é essa. E quando a alimentação segue nesse caminho mais desequilibrada ou com uma tendência a essas, ao beliscar, né? A Lu falou da boca nervosa, ou de buscar um doce, ou de buscar um reconforto ali daquele estresse na alimentação, que a gente tem muito isso, né? Vai se tornando uma cadeia mais viciosa. Quando a gente consegue equilibrar um pouquinho mais, literalmente, os níveis de macro e micronutrientes, até essa necessidade diminui. E eu acho que é aí que entra o ponto importante da gente saber fazer as escolhas de tentar equilibrar. Não quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso o tempo inteiro, em todas as refeições e em todos os momentos de estresse. Mas só da gente conseguir ir equilibrando e saber que um dia fugir um pouco daquilo ali, mas depois conseguir retornar, já é muito importante, né, Vanessa? Com certeza. Pegando um ganchinho falando a questão da pandemia, acaba que a questão da ansiedade, da depressão foi um grande fator também de muitas pessoas por causa de estar mais privado, dentro de casa. E aí veio a questão das escolhas alimentares, né, Michele? Porque a gente quer tudo mais prático, a gente quer desembalar menos, que a gente comenta, né? E esse fato do beliscar, porque como a gente está numa rotina de trabalho bem intensa, a gente não pode parar, a gente tem que produzir, né? Mas a gente também precisa pensar na questão dos bons hábitos. E é igual você falou, a gente não vai fazer 100%. Uma coisa ali, outra coisa vai sair um final de semana, mas para a gente poder fazer essas mudanças aos poucos e do jeito que a gente conseguir também, né? Às vezes a gente está tentando o máximo, né? Mas às vezes tem algumas coisas que podem também estar dificultando. Mas eu acho que é esse olhar, né? E a procura também, né? De estar tentando, ou então procurar um profissional nutricionista, né? E entendendo realmente que essas mudanças de hábitos, elas têm que ser feitas, né, Michele? Tem. E elas são gradativas, né? A gente fala muito isso. Não adianta também de um dia para a noite a gente querer mudar completamente o hábito e a rotina, seja de trabalho, de estresse, né? De tempo para dedicar, preparar também, porque também a gente entende que não é fácil. Isso demanda tempo e organização e planejamento do nosso dia a dia para entendermos o que eu vou comprar, quais os alimentos eu vou escolher no sacolão, no supermercado, como eu vou montar esses lanches para que eu consiga ter isso disponível ali durante a semana e que não demande tanto tempo, né? E aí eu acho que, retomando ali a ponte que a gente fez do que é fonte, alguns nutrientes que são fontes, né, que são importantes quando a gente fala aí do nosso equilíbrio de fibras de consumo. A gente tem uma necessidade de consumir fibras
é uma média geral em torno de 25 gramas até 35 gramas, variando aí vamos dizer aí, na nossa faixa etária entre homens e mulheres, e que tem um papel muito importante no sistema digestório. Cada vez mais a gente tem uma relação da saúde mental com a saúde intestinal, né? Vários trabalhos que vêm sendo trabalhados, que vêm sendo pesquisados e resultados importantes relacionados a essa saúde. E a fibra tem um papel primordial, né? Ela é encontrada quando a gente pensa em fibra solúvel e insolúvel, cada um com o seu papel, de uma maneira geral e bem simplista. As fibras insolúveis nós vamos encontrar mais nas partes dos envoltórios dos alimentos, nas cascas, nos talos, e as fibras solúveis, nas fibras, né? Porque a gente tem vários tipos de fibras, mais dentro das polpas, mais dentro dos centros das sementes, das frutas, dos próprios legumes, e que a combinação, por isso que a gente fala assim, consumir frutas preferencialmente com casca, porque aí você vai conseguir naturalmente ter o equilíbrio do quanto a gente precisa da insolúvel e da solúvel. E isso vai trazer conjuntamente, quando a gente pensa em escolhas e trocas, e o que é fácil, do que é palpável enquanto lanches, sempre a gente atrela uma fruta, mas às vezes a fruta in natura é difícil de ser levada, porque às vezes você vai ficar um tempo maior, então você tem recursos também. Então dá para casar com uma fruta seca, vamos equilibrar isso com uma semente, vamos trazer às vezes uma granola ou um iogurte, porque aí a gente já vai ter a combinação de fibras, que as frutas vão ter, as combinações, por serem alimentos in natura ou minimamente processado, que a gente fala, minimamente processado é aquele que não sofreu quase nada de processamento, literalmente. É só aquelas condições para manter o alimento saudável, microbiologicamente saudável. Então, vamos pensar assim, você tem o arroz que está ali no pacote, que foi descascado e já polido. Você tem o exemplo de uma carne refrigerada, né? Mas a carne que não foi adicionada de nenhum outro ingrediente. Ela foi refrigerada ou congelada porque você precisa de manter ela por um tempo maior de conservação. E aí a gente tem mais alguns exemplos que às vezes isso é uma coisa interessante, né, da gente explicar, que nem todo mundo faz confusão com alguma coisa dos alimentos processados para os minimamente processados, que é bem diferente. E aí a gente tem, quando eu tenho o consumo da fruta, do vegetal, da combinação com outras sementes ou cereais que são integrais, a gente atrela a eles, além das fontes de fibras, as fontes desses micronutrientes que a Vanessa falou, né, Vanessa? Eu vou ter aí uma combinação de vitaminas do complexo B, que são super importantes nesse equilíbrio aí, fontes de triptofano, as sementes, sejam elas sementes oleaginosas, tipo as castanhas de forma geral, nozes, o próprio amendoim, que é uma leguminosa, eu consigo atrelar aí uma fonte de lipídios saudáveis, uma fonte de carboidrato complexo, uma fonte de proteínas que vai ter esse aminoácido, e aí a gente consegue dar um equilíbrio a essa refeição, a esse lanche. Eu acho que um ponto que dificulta e que torna, né, às vezes, a busca do que é mais fácil, do que é mais rápido, e que entra aí o alimento processado ou principalmente o ultraprocessado, que cada vez mais está presente na nossa alimentação e que é o que a gente tem que ter mais cuidado, é que o ultraprocessado é muito mais fácil, né? A gente compra um pacotinho ali no supermercado, enquanto que os outros a gente precisa de planejar, a gente precisa de equilibrar e fazer essa escolha e o quanto consumir de cada. E aí que eu acho que é o ponto importante da gente ter também um pouco da atenção individualizada. Mas que antes dessa atenção individualizada, só as trocas que a gente faz dessa mudança do comportamento alimentar, quando a gente pensa em ultraprocessados e processados, por uma escolha do alimento in natura ou minimamente processado, já é o primeiro passo, né, Vanessa? Já é uma tomada de iniciativa dessa mudança do seu comportamento alimentar, do seu paladar, da sua percepção em como aqueles nutrientes vão afetar
ali as suas, né, o seu bem-estar, às vezes pequenas mudanças vocês começam a sentir ali na sua disposição para o trabalho ou na sua qualidade de sono. Então a gente começa, né, a gente trabalha muito nesse sentido também, de tentarmos fazer essa mudança gradativa. Não adianta a gente também querer mudar de um dia para o outro, mas a gente tomar consciência do que é fonte, fazer essas boas escolhas. Nem sempre a gente consegue fazer alimentação em casa, nem sempre todo mundo sabe cozinhar, nem sempre todo mundo gosta. E aí, quando você chega num self-service, a gente se depara lá com as frituras ou os pratos que são mais calóricos. Como que a gente consegue fazer esse equilíbrio diante dessa oferta de alimentação que a gente tem fora? Eu acho que isso é um ponto importante também, que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Vanessa, eu acho que está no mudo. Deu agora? Foi. Então, foi. Desculpa, gente. Pegando esse ganchinho também de organização, né, Michele? Porque às vezes não vai, às vezes vai favorecer não só o indivíduo, mas também, por exemplo, uma família, né? Vamos pensar aí que a gente tem uma família de, sei lá, de 5, 6 pessoas ali, residentes em uma casa. Então, isso começa de um indivíduo e vai passando para outros, né? Que é a questão dos hábitos saudáveis mesmo. E foi o que a Michele falou da questão dos alimentos ultraprocessados. A gente tem que tentar conhecer um pouquinho, né? Porque hoje a indústria ela trabalha para ganho. Então, o máximo que ela puder fazer para a venda de alimentos mais práticos, mais rápidos, ela vai fazer. E para aquele, né, que tem uma rotina de trabalho mais intensa, de correria, ele vai acabar fazendo essas escolhas e levando para casa também. Então, vamos colocar aí, né, um ambiente, uma casa que tem esse número de pessoas, vai acabar sendo uma atrás do outro essas escolhas não tão saudáveis. E aí a gente fala de um futuro aí, uma possibilidade, né, desenvolver às vezes uma diabetes, né, um problema aí, um aumento de colesterol, triglicéridos, uma pressão alta, né, uma hipertensão, por causa dessas escolhas, né, desses hábitos que realmente não seguem uma linha tão nutritiva. Então, é essa atenção que a gente tem maior para que a gente consiga levar, né, que a gente consiga orientar essas pessoas dessas escolhas mais assertivas. Pensando, igual a gente estava comentando, a questão da organização, né? É corrido, é difícil, segunda a sexta, mas às vezes eu falo, tem um final de semana, tem um sábado, às vezes separar um tempo. Tem a questão dos alimentos congelados, né? Que dá, né, um prazo aí de validade para que ele seja consumido. Aí a Michele, né, nessa parte aí de técnica dietética, ela vai saber falar melhor. Mas o processo de congelamento, né? Então, assim, dá para fazer essa organização, dá para montar um almoço, dá para montar um jantar ou um lanche, né, noturno, dá para incluir as frutas que são necessárias, são fontes de fibra, tem o triptofano, que é o aminoácido essencial que a gente precisa para melhorar essa questão do relaxamento, tem a fonte de fibras, que são, né, hoje são alimentos essenciais, funcionais, que a gente precisa também colocar na dieta. Então, essa organização ela é muito importante. E ela, primeiro, ela tem que ser dentro de casa. Então, a gente precisa trabalhar, precisa orientar, né, essas pessoas para que elas comecem a fazer essa organização de forma gradativa, porque a gente não vai mudar de uma hora para outra, né? Mas pelo menos ele separar os lanches, né? Coisas mais práticas, que são nutritivas. Às vezes produzir uma receita, né? Que a Michele também vai saber me falar melhor, que tem uma quantidade de porção, né? Boa, para que ele consiga aí uns 2, 3 dias, às vezes, fazer o consumo. Então, tudo isso tem que ser, a gente tem que levar em consideração, né? Durante essa correria, né? Esse tempo aí que realmente hoje em dia não está tendo, né? Vocês entendem quando a gente fala, tem esse esclarecimento claro, né? Entendimento do que é minimamente processado e ultraprocessado?
Mais ou menos? Eu tenho um entendimento razoável, eu acho. Eu também, dentro daquilo que eu acredito, também acho que eu tenho razoável. Então, vamos lá. Eu acho que é interessante, porque isso é sempre um ponto, né? Olha só. In natura é o alimento na forma como a gente encontra na natureza. Isso é fácil, né? Ovos, as frutas, os legumes comprados, etc. O minimamente processado é esse que sofreu um processamento mínimo necessário para ser comercializado ou para ser mantido ali de acesso à comercialização, à manutenção. Então, o arroz, a carne, alguns tipos de leite, não todos, porque aí entra a história de o leite que é pasteurizado, que hoje a gente não tem mais o acesso, igual vamos pensar, há 50 anos atrás que você tinha o leiteiro que passava na rua vendendo, né? Nem é tanto assim, lá aqui da minha casa passava até recentemente o leiteiro vendendo. Pois é. Mas é um acesso, por exemplo, que em Belo Horizonte... Bom para fazer doce de leite. E aí, quando a gente pensa nesse leite pasteurizado, que era aquele leite, inclusive, que hoje eles já têm até uma tendência a voltar, o leite de saquinho, ele só sofreu um tratamento térmico para que ele seja mantido refrigerado e por alguns dias a mais do que o leite, né? Com o intuito de eliminar aqueles micro-organismos que podem existir, que são patogênicos, né? Que vão provocar algum tipo de doença. Então, essa é a linha dos minimamente processados, que deve fazer parte da nossa alimentação de forma prioritária. A gente tem os ingredientes culinários, que é o que a gente usa para cozinhar, e aí eles são usados com moderação. Então, aqui a gente vai incluir o sal, o açúcar, os óleos de forma geral, a manteiga, mas que eles são usados para a gente produzir os minimamente processados. Para a gente cozinhar, para a gente preparar, para fazer a combinação ali, um ovo mexido, uma omelete, você vai usar o óleo, o arroz que você cozinha, junto com as ervas, especiarias e alimentos aromáticos que vão agregar sabor a esses da primeira categoria. E aí a gente evolui para os processados, que são aqueles que vão ter a incorporação do sal, do açúcar, do óleo e que vão ter uma transformação mais significativa de valor nutricional da primeira categoria. Então, a gente vai incluir os pães caseiros, os bolos, geleias, compotas. Mas esses alimentos produzidos de forma como a indústria vem trazendo, eles são incorporados de muitos aditivos e de uma quantidade muito grande de açúcares e de gorduras, diferentes tipos de gordura. Gordura de palma, gordura vegetal hidrogenada, diferentes formas que a indústria incorpora. Quando isso acontece, principalmente com aditivos, você tem uma transformação nutricional muito grande. Não é o alimento... Ele é com ingredientes que não são matérias-primas que a gente encontra naturalmente na natureza. O processado, ele sempre fez parte da nossa alimentação. Então, você tem ali a transformação de alguns iogurtes, você tem queijos, que são saudáveis, mas que também não vão ser a base da alimentação, mas fazem parte do nosso hábito. Nosso café da manhã, de acordo com as diferentes regiões, a gente tem aí o pão, né? A gente tem a manteiga, que faz parte. Agora, qual o problema de consumir só pão com manteiga? Só o pão com manteiga não vai estar equilibrado quando a gente pensa que eu preciso ter um pouco de proteína atrelado àquela refeição. Não é condenar o pão de sal, né? Não é condenar o pãozinho. Um pão de forma, hoje em dia, às vezes, dependendo da marca, ele vai ter uma carga e uma quantidade dos aditivos muito maior do que o pão francês. Então, é como equilibrar essa refeição. E é aí que a gente vai conseguindo trazer essa resposta, às vezes até dessas compulsões que a gente tem. Tem dia que eu tô com muita vontade de comer doce, ou tem dia que você belisca muito, o equilíbrio do estresse, o equilíbrio do cortisol.
E cada vez mais a nutrição tem trazido essa distribuição de carboidrato, proteína e lipídios nas grandes refeições, atrelada aos micronutrientes. O micronutriente, a gente não consegue fechar consumindo um único tipo. Então, volta de novo aquele grande, né, jargão que a gente já falava da alimentação colorida. Ela tem que ser diversificada e colorida ao longo dos dias da semana por conta desse equilíbrio de micronutrientes. Você não tem uma única fonte, você não tem um único alimento que vai te fornecer tudo. E às vezes a gente confunde que tudo que é enlatado ou envasado é um alimento ultraprocessado. Um exemplo bem tradicional e que muita gente... o tomate, quando a gente compra, é um alimento in natura que a gente acha no sacolão. A partir dele, a gente pode produzir um molho de tomate, que pode ser um molho de tomate caseiro, que a gente vai adicionar ali um pouquinho de especiarias, óleos, etc. Mas a gente também encontra no supermercado diferentes marcas e tipos de molho. Você tem aqueles molhos mais tradicionais, com preços diversificados ou enlatados, tipo os pomarolas da vida. Você tem o extrato de tomate, mais tradicional que todo mundo conhece, elefante, né? E a gente tem ainda o molho de tomate pelado, ou pelate. Ele é enlatado. Quando a gente pensa nele enlatado, o que todo mundo acha? Que ele é processado ou ultraprocessado. E não. Ele é um alimento minimamente processado. Então, quando vocês forem pensar em escolha de massa de molho de tomate, é um tomate pelate, ou pelado, né, que a gente fala. Porque é só o tomate que sofreu pasteurização, ele não tem adição de nada. Ele sofreu pasteurização para conservar mais tempo. E aí aquelas passatas. Desculpa. Oi, aquelas passatas, só que você tá no tomate, que vem naqueles vidros, né? Passata de sei lá o quê. Sim. Também ela já tem adição de ingredientes. Aí você tem que olhar a lista de ingredientes. Como que você vai definir se ele é processado ou ultraprocessado? Não é nem pela informação nutricional, é vendo quais ingredientes foram adicionados. Quando você vai ali no extrato de tomate elefante, você vai ver que você tem lá tomate, vinagre e sal. Às vezes um pouco de açúcar. Então, ele é um alimento processado. Ele não é ultraprocessado. Ele, às vezes, é melhor do que o pomarola que você... Não, tem linhas do pomarola também, né, gente? Eu tô falando de marcas para dar exemplo mais simples aqui. Inclusive de marcas diferentes, né? Que essa é o que a gente tem que fazer. Dependendo da linha de produção, aí você vai achar acidulante, aromatizantes, amido modificado. E aí, essa linha, você tem que olhar essa lista de ingredientes, porque às vezes a mesma marca tem um produto com um custo menor, mas quando você olha a lista de ingredientes, tem muito mais aditivos. E quando você olha uma outra linha da mesma marca, você vê que ele tem menos ingredientes, ou que são ingredientes que a gente encontra na nossa casa, no supermercado. Então, essa é uma primeira etapa dentro da nossa mudança de hábito alimentar. A gente já conseguir fazer essas escolhas e tentar diminuir o consumo de ultraprocessado é já uma mudança bem significativa. E eu acho que dentre a rotina nossa, enquanto a maioria aqui professor, que trabalha na PUC, horários, essa loucura que a gente tem, eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem são principalmente os lanches. Eu não sei vocês, mas é o que mais às vezes a gente fuga ali, né? Acha como fuga no que levar e no que consumir, no que utilizar. E às vezes a gente se recorre a esses ultraprocessados. Será que deu para entender um pouquinho as diferenças? Eu não sei se todo mundo sabe, eu acho que isso é uma característica importante também dentro de rotulagem, que a lista de ingredientes, ela vem em ordem decrescente. Sempre é do que tem mais para o que tem menos. Então, às vezes, a gente pega, assim, sucos. Vem água, o primeiro ingrediente mesmo é açúcar. Chocolate.
tem várias marcas de chocolate. Primeiro ingrediente é açúcar, antes de massa de cacau. Então, quando a gente fala na escolha do chocolate amargo, né, ou da qualidade desses alimentos, a principal tomada de decisão que a gente tem que ter é essa leitura do rótulo e escolher o que a gente quer, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? Eu não sei, assim, o que vocês querem puxar aí agora de gancho da gente dar continuidade aí da... Eu tenho uma dúvida. Eu sempre tenho essa dúvida, na verdade. Eu escuto de falar que azeite, se você esquentar o azeite, ele é a mesma coisa que óleo. Não. É isso mesmo? Eu fritar um ovo, eu frito com o quê? O que é menos pior? Fritar esse ovo com o quê, né? Cozinha o ovo. Não, beleza, cozinha. Mas se eu for fazer alguma coisa que eu vá fritar, né? Não, vou fazer um omelete. Quando você fala em fritar, você fala, na verdade, é mais para untar a frigideira. Não é por imersão. Não. Azeite. Não vira óleo. Não vira óleo. Quando a gente pensa em fontes lipídicas, a melhor que a gente tem é o azeite. Porque ele é rico em ácido graxo, que é o ácido graxo oleico, é um ácido graxo monoinsaturado, que é o precursor de vários hormônios, de vários condutores do sistema nervoso central. Então, a gente faz parte aí, né, de uma cadeia muito importante enquanto fonte de ácido graxo. E aí, onde que a gente acha? O principal deles é azeite, mas a gente também vai achar no abacate, o próprio amendoim. Quando a gente fala em gorduras boas, a gente está falando principalmente nesse perfil do ácido graxo que a gente encontra no azeite. Muito se falava disso, de aquecer o óleo e ele ter uma quebra ou uma transformação. Não, porque o perfil de ácidos graxos que você acha no azeite é diferente do de óleos. A questão é o tanto que você aquece ele para fazer um ovo mexido, para fazer o ovo, uma omelete, né? Para fazer ali, que seja, às vezes tem gente que tem hábito de comer o pão quente e passa um azeite. Qual a diferença do azeite para manteiga? É esse perfil de ácido graxo. E aí o perfil do ácido graxo do azeite é o melhor de todos. Mesmo que ele aqueça ali, não é um tempo suficiente para você ter quebra da gordura e isso ser transformado em cadeias menores. Quando você reutiliza o óleo várias vezes, aí sim você tem uma degradação da fração lipídica e isso pode levar à formação de compostos que são prejudiciais ao nosso organismo. Mas o azeite que a gente usa ali no dia a dia, ou que seja, se você tem condição e disponibilidade, porque a gente não fala isso para todo mundo também, porque o azeite é um óleo mais caro, quando a gente óleo de soja, com óleo de girassol, né? E aí, se você já usa uma quantidade pequena, você pode cozinhar tudo com azeite. Não tem, é a melhor opção. Mas nem todo mundo tem acesso a fazer isso o tempo inteiro, né? Qual a diferença que a gente tem para manteiga? O que foi discutido e está às vezes, muito em moda, que entra aí o óleo de coco ou o retorno da banha. Na verdade, você tem nessas fontes uma quantidade de gordura saturada muito grande. E a gordura saturada, por todos os estudos que tem uma correlação muito significativa com as doenças cardiovasculares. A gente tem um limite do quanto consumir das gorduras saturadas no nosso consumo diário, né, Vanessa? E aí, pode falar. O óleo de coco está nessa história de manteiga? Tá. Gordura e óleo de coco. A diferença se dá pela separação das frações. Tudo você extrai do coco. Aqueles que se solidificam mais são gorduras saturadas com cadeia menor. Então, quando fica em temperatura ambiente, mais frio, ele é uma gordura saturada que é semelhante à da manteiga. Manteigas em dias quentes fica mais mole, em dias frios fica mais dura. Porque ela tem um perfil de ácido graxo saturado intermediário para cadeias menores.
E a gordura saturada, que a gente encontra, por exemplo, mais em banha, ou na costela de boi também, né? Não é só a gordura, a carne suína que tem essa carga, a carne bovina também tem. Todos vão ter. A diferença é o equilíbrio que a gente acha em cada um deles. Alguns cortes, igual a costela bovina, tem muito mais ácido graxo saturado de cadeia longa do que a suína. E aí, o acúmulo dessa gordura saturada no nosso organismo é que vai ter uma predisposição à síntese de colesterol, às doenças cardiovasculares, à depósito no nosso organismo. E quando você faz a separação lá no óleo de coco, é um processamento. É uma gordura que foi ali processada, você tirou uma parte do saturado, equilibra um pouquinho do insaturado para se tornar um pouco mais líquido, mas ainda assim é uma fonte lipídica que tem mais saturação do que quando comparado aos óleos vegetais. Óleos vegetais, seja ele de soja, de girassol, de canola e o próprio azeite, tem um perfil de insaturação que é a nossa melhor escolha enquanto utilização de óleos para as preparações nossas diárias. Não quer dizer que eu não vou comer manteiga, né, gente? Um ovo mexido feito com manteiga, tá tudo bem. Depende, eu não vou comer manteiga com ovo. Quanto de manteiga colocar para fazer um ovo? Vocês têm ideia? Ah, só um pouquinho, só para dar uma... E no biscoito? Quanto E no biscoito de polvilho, Vanessa? O biscoito de polvilho sempre é a pergunta. É porque isso virou, assim, o chavão da assessoria. Era eu negócio nunca tinha assim... visto alguém comer biscoito de polvilho com manteiga na minha vida. Nunca, juro. Bom mesmo era o olhar, assim, recriminando. É ótimo, né? Faz até mal, né? Você fica até com medo de comer, né? Não é voltando à quantidade, prossiga, Michelle. A ideia para um ovo é tipo meia colher de chá. Sabe a colher de chá? Você tem a colher grande de sopa, normal, aquela de sobremesa, a de chá e a de café. É tipo uns 3 a no máximo 5 gramas que a gente utiliza. Aí a ideia é uns 3 gramas já é suficiente, meia colher de chá, para você fazer um ovo mexido. Ele vai dar uma untada significativa numa frigideira pequena, né? Vamos colocar que você vai fazer um ovo mexido ali ou uma omelete. Você não precisa de muito mais do que isso. Mas aí tudo vai também depender do equilíbrio do plano alimentar, como a Vanessa colocou. E aí volta para a importância, às vezes, depois de um determinado ponto da mudança de comportamento, né? Você já viu que você já conseguiu fazer aí um equilíbrio, boas opções de lanches, elevar, né? A gente consegue equilibrar, por exemplo, fonte proteica de carboidrato e de lipídios. O iogurte, e aí o iogurte é outra leva que a gente traz a discussão de processado e ultraprocessado. Qual tipo de iogurte é bom? Porque hoje a gente chega no supermercado, aquela prateleira é gigantesca e parece que é tudo igual, mas na verdade eles são diferentes. Primeiro, tem diferença de iogurte para bebida láctea. A bebida láctea é feita com o soro de leite adicionado. Então, você fermenta o soro de leite junto com vários ingredientes e, no final das contas, ele simula uma aparência e sabor ao iogurte. O iogurte não, ele é feito propriamente só do leite que vem por um processo de fermentação. Mas ainda assim a indústria tem diferentes opções de iogurtes. O melhor é aquele que vai ter, são os iogurtes naturais. Eu sei que tem gente que tem uma ligeira dificuldade porque ele é mais ácido. Uma boa opção que ele se torna até um pouquinho mais doce é até a linha zero lactose. Não sei se alguém já experimentou. Ele é menos ácido do que o outro. Ou você comprar o iogurte natural e você mesmo adicionar alguma coisa nele. Você mesmo adicionar uma polpa de fruta, você mesmo adicionar e bater. Às vezes você vai bater ele com um maracujá, bater com um coco ralado, né? Ou bater com uma polpa de morango mesmo.
Então, você vai diminuir a quantidade de aditivo que tem, porque os outros, a gente vê que ele tem uma carga aí de aromatizante, saborizante, corante, então ele já acaba entrando na linha dos ultraprocessados. É óbvio, né, gente, que você tem ultraprocessados muito piores do que esse. Então, assim, se eu não tenho tempo para fazer também essa mistura, é preferível pegar um iogurte nessa linha e equilibrar com uma granola, uma semente, e aí você vai ter ali uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e algumas sementes dentro das castanhas que vão conseguir equilibrar aquilo ali também em fontes lipídicas. São bons lanches, né, para quem tem um consumo de leite e derivados. Um próprio pão com queijo que você consiga levar, né, um pãozinho com queijo, ou a estratégia de receitas, como a Vanessa colocou, e às vezes a gente usa muito isso, né, dentro do próprio atendimento que a gente faz com os pacientes da clínica, desenvolver preparações que possam ser executadas de acordo com a realidade do paciente. Então, pãezinhos que você consiga rechear com queijo, ou com um frango desfiado, né, com diferentes tipos de queijo, ou levar uma pastinha junto, né, deixar às vezes no ambiente de trabalho, você faz uma pasta de frango e deixa uma pasta de berinjela que você vai colocar e consumir junto, então você vai agregar ali fonte de vegetais e de fibras. É tentar pensar nessas fontes e nesse equilíbrio nas principais refeições de lanches, assim, que são práticos. É importante, né, Michele? Porque os lanches também noturnos, eles são bem interessantes, né? E, assim, a gente sempre tem falado muito aqui com os pacientes, que é onde a gente faz a preparação daquele organismo para passar todo aquele processo de jejum. Então, principalmente esses alimentos que a Michele falou, que tem fonte de proteína, tem a questão da conservação da massa muscular, né? Que é super importante para evitar perda. E o metabolismo ele é todo voltado, né, também para esse controle, né, dos nutrientes. Então, a gente sempre fonte, às vezes, de proteína na parte da noite, para que faça esse restabelecimento, né, dos músculos. Então, é uma orientação que a gente tem sempre colocado e que tem um efeito importante, porque aí no outro dia o paciente tem uma disposição melhor, né, a preservação de massa muscular, que é o ideal, né? E aí também a gente sempre vem falando da questão dos alimentos antioxidantes, né, Michele? Os alimentos ricos em vitamina C, porque eles combatem a oxidação das células, melhoram o processo inflamatório do organismo, a defesa imunológica, porque esses alimentos ultraprocessados, processados, eles não têm ali uma fonte para melhora do sistema imunológico. Né? Então, a gente também pensar nisso, do fortalecimento aí do organismo também, que interfere muito na questão da saúde, né? Também. Eu posso só colocar uma coisa. Eu acho que é legal, assim, quando a gente, né, que é o nosso lugar de fala é muito diferente, né? A gente vem do lugar de fala que o hábito alimentar, ele não é a nossa preocupação com a alimentação, ela vem de um viés diferente, né? Assim, vamos por assim dizer. A gente brinca com essa história do biscoito com manteiga, e é verdade mesmo. Não é mentira, e não era meia colher de chá, era muito mais. Muito mais, era muito mais. Era, e assim, a gente comia feliz, né? Mas eu acho que uma das coisas assim que eu fico pensando quando eu ouço e no meu próprio acompanhamento nutricional, né? Uma das dificuldades que eu tive, primeiro, é criar o hábito, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, porque a gente hoje também tem a necessidade do comfort food, né? De vez em quando eu falo para a Lisa assim, hoje eu vou comer um hambúrguer bem gordo, assim, para alinhar meus chakras. Porque assim, a gente vive num sistema de estresse que ele é muito grande, né? E aí eu acho que muito para além, né? Porque eu faço, por coincidência, eu fiz exames esses dias, né? Para medir cortisol, essas coisas todas. E, gente, eu vou só fechar o microfone de vocês aqui, porque tá dando muito eco para mim. E aí eu fico meio atormentada. E aí eu fico pensando assim, né? A gente balancear isso,
né? Assim, porque uma coisa é a gente falar do nível de estresse, a gente medir, a gente ter esse conhecimento do nível de estresse, porque eu acho que todos nós temos, né? Academicamente até falando, porque a gente lê bastante coisa, então você vê isso, e isso é uma coisa assim, qualquer rede social, se tem uma rede social que bomba na vida hoje, é rede social de nutricionista, né? É uma coisa assim fenomenal. Então, não na minha mesmo tem milhares, então você vai ver. Só que o balancear isso no dia a dia é muito complicado, né? A gente está falando de qualidade de vida esses dias, na última trilha de formação, e a alimentação é qualidade de vida, né? E aí a gente tem, aí eu fico pesando assim, né? A Lisa que vem da linha mais psicológica, né? Quando eu brinco com ela do comfort food, porque é uma verdade, né? Às vezes você está tão estressado ali, que você tá a nossa rotina de trabalho, né? A gente trabalha numa instituição que ela é exigente no sentido de rotina e de demanda. E que às vezes você olha porque você fala, porque quando você pensa em comfort food, eu, Vanessa, né, que não sou a Vanessa nutricionista, eu não consigo pensar num alimento diferente de alguma coisa que seja uma gordura e açúcar e coisa. Eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar que eu vou comer um prato de salada e isso atribuir a um comfort food, entendeu? Não consigo. Então, é claro que, assim, pensando naquilo que a Michelle falou no início, né? Você saber que você não vai conseguir fazer isso 100%. Né? E além da rotina, eu acho que muito hoje, para mim, é um dificultador, né? E aí eu não sei para as meninas e para vocês mesmo, né, que estão nessa mesma rotina. Um dificultador para mim hoje é assim, a fonte de estresse que a gente tem, né, de demanda e aí você equilibrar. Nem é a organização da alimentação, mas você conseguir, né, ter esse gerenciamento emocional e essa disciplina, pra você gerenciar a organização da tua alimentação e esses comfort foods que você se permite no dia a dia como um alívio de muitos momentos, isso para mim é muito desafiador, muito mesmo. E aí, fora né, eu acho que também tem o ambiente influencia, a Vanessa estava falando, né, que às vezes a gente faz escolhas e se influencia a família, assim como no ambiente de trabalho, né? A gente influenciou a Luciano, que era todo certinho, a gente conseguiu acabar com a rotina da coitada. Então, assim, e ela lá comendo nibs de cacau e a Gislene falou, nossa, mas isso é horrível, Lu, como que você consegue? Então, acaba que o ambiente influencia, não tem jeito, né? Hoje, por exemplo, aqui na minha sala, se eu olhar ali o meu cantinho do café, e nem sou eu que trago, mas eu trabalho numa sala sozinha. Aí alguém traz pão de queijo, outra pessoa traz bolo e vai concentrando tudo aqui. Se a minha disciplina tem que ser muito grande para no momento, né, que você está assim desestabilizado emocionalmente, não querer comer o bolo inteiro. Então, isso para mim hoje é o mais difícil dentro da nossa rotina de trabalho, que não é simples, né? E quando eu fiz meu processo de reeducação alimentar, né, do plano de alimentar, eu fiz muito em função das minhas crises de ansiedade, e eu tomei triptofano muito tempo, né, porque um dos meus problemas é porque eu quero descontar tudo no doce. E eu como doce mesmo, se eu sentar aqui, eu vou comer uma caixa de bombom tranquilamente, feliz, não vai me enjoar, eu vou sair daqui feliz. Que para mim hoje é o mais dificultador, mais difícil, assim, falar assim, não, né, eu não posso ter esses momentos comfort foods o tempo inteiro, né? Eu trabalho num lugar que é exaustivo, estressante, eu tenho que lidar com isso de outra maneira, e não nos comfort foods. E aí entra num ciclo vicioso que é difícil de sair, né? Vicia, né? E as associações, né? Associar o docinho ao cafezinho, associar, né? Então é um desafio aí para começar e sair disso. Eu procuro fazer assim, tentar deixar o máximo possível durante a semana, mas tá difícil deixar durante a semana. Ainda mais no final de semestre vai piorando a situação. Controlado e outra coisa. Eu também gosto muito de doce, mas assim, não é qualquer doce que eu como também não. Para eu comer um negócio que é porcaria, que é doce, que é gorduroso, tem que ser uma coisa boa também. Entendeu? Então, na hora de escapulir, tem que valer a pena. Eu já tô nessa, entendeu? Se é para escapulir, tem que valer se a vale pena. te gastar com essas calorias. Tem que valer a pena.
E eu ainda é pior, porque eu gosto daquele doce que dói o ouvido, assim, sabe? Assim, de tão doce que ele é. Quer falar, Vanessa? Então, eu ia até falar um pouquinho sobre a questão de hábitos alimentares. É muito complicado, porque faz a gente sair um pouquinho do cômodo, né? Do que tá ali pra gente mais fácil. É sair da caixinha que a gente fala. Então, isso mexe com toda a estrutura. Às vezes, até questão, assim, psicológico mesmo. Porque quando você muda muito, às vezes pode afetar, né? Por isso que a gente faz um trabalho também, né, junto com né, as pessoas, para conscientizar, para falar, olha, não é tirar tudo, é aos poucos, né, é equilibrando, porque realmente, assim, às vezes é uma questão de cultural mesmo, às vezes, da pessoa, vem muito para a parte cultural, né, e aí a gente tem que trabalhar com essas formas para poder também desmistificar muita coisa, né, e entregar para ele também, assim, informações, né, a gente como nutricionista, a gente tem que entregar para o paciente soluções para que ele possa fazer da melhor maneira possível. A gente não pode entregar problema para ele e que ele ache que é um problema, né? A gente tem que entregar ali para que também ele tenha o prazer de comer, né? Às vezes a gente fala muito de nutrição comportamental, mas é muito nessa faixa, assim, dele ter o prazer de comer, não comer por obrigação, não porque ele precisa, eu preciso comer isso porque eu tenho que estar, não. Tem que ter prazer, tem que ter o alimento ali também como amigo, né? Para a gente poder estar trabalhando junto e ter o objetivo também alcançado desse paciente, porque ele quer, né? Então a gente tem que estar auxiliando também o máximo possível nessas escolhas. Eu acho que um ponto super importante é essa negociação, que eu acho que é essa grande dificuldade. E principalmente nesse início, ou às vezes essa fase igual a gente está, né, fim de semestre, dá para negociar? Que tipo de doce que dá para inserir, qual quantidade, mesmo que você mantenha isso todo, né, todo dia, ou quase todo dia, ou 3 vezes na semana que seja, mas qual a quantidade que você conseguiria consumir e o que daria para trocar no seu plano alimentar, porque isso faça parte, né? E às vezes, nas diferentes etapas do processo da reeducação alimentar, é preferível você manter o doce, o chocolate ou qualquer coisa que seja numa quantidade menor, reequilibrar isso num horário também da refeição, porque não é só tirar, depende de qual horário que você come, porque dependendo do horário, vai te instigar a, né, produzir mais insulina, a ficar mais aceso, né, no fim do dia, e isso vai afetar mais um desequilíbrio metabólico, e aí isso é importante a gente trabalhar, não é só cortar e não consumir, mas qual horário consumir, qual quantidade, como que a gente consegue equilibrar isso aí no dia a dia. Eu acho que esse realmente é o grande desafio, né? E acho que é um pouco do que a Luciana colocou. Se permitir também, às vezes, se eu vou comer, escolha realmente uma boa, aquilo que realmente vai saciar aquela vontade também, né, de satisfazer. Eu acho que um bom ponto que a educação comportamental traz, né, é refletir. Eu quero realmente isso agora. Eu realmente estou com vontade de comer esse doce ou o sanduíche. Há dois finais de semana atrás, no domingo, foi exatamente isso, né? Eu cheguei em casa, não tinha nada pronto. Essa é uma estratégia que a gente usa também, de ter os congelados, de ter para a gente não recorrer sempre aos fast foods. Mas foi um dia que eu falei assim, não, hoje, verdadeiramente, além de eu não ter nada em casa, eu ia ter que descongelar, preparar, estava cansada, foi um final do dia, assim, eu falei assim, hoje, verdadeiramente, eu estou com vontade de comer um sanduíche. Então, vou comer. Mas não faz parte do hábito diário. Mas que, se precisar, você vai se permitir. E não se sentir culpada também de ter esse comportamento. Mas isso não pode se tornar uma rotina frequente. E pensar que essa introdução aí de algumas coisas, ou manutenção, na verdade, né, desse doce ou dessa quantidade, ela precisa ser equilibrada. Porque eu acho que quando a gente coloca o rótulo, vou tirar, vou cortar, é totalmente proibido, às vezes é pior ainda. Trabalhar em grupos e nessa rotina, igual você falou, às vezes tem um pãozinho, um bolo, uma coisa, vai muito assim, você tem o seu, se você consegue levar,
Às vezes você come o seu antes de comer o outro, porque aí quando você for comer o outro, você já não vai comer o tanto que você comeria. Mas se você começa pelo bolo e pelo pão de queijo, você vai comer o outro, você vai esquecer seu lanche saudável e vai falar, não, não vou nele. Então, vai muito dessa estratégia de mudança. Não vai mudar de uma vez para a outra, né? E não precisa ser também assim para sempre, né, gente? Porque senão a vida fica chata. A alimentação faz parte do prazer da nossa vida. Então, isso é algo que a gente precisa ter essa consciência. E aí entra, eu acho que um ponto, né, importante é ir aprendendo, igual você falou, né, Vanessa, que você aprendeu com sua educação alimentar, que alguns alimentos te dão mais predisposição, outros nem tanto. Tentar equilibrar aí, às vezes, o consumo em excesso de café, né, o tempo todo, principalmente para qualidade de sono, dependendo do horário, fazer aí uma troca. Então, ó, eu vou tentar trazer um chá, um suco, e tentar equilibrar, né, ali. Mas é claro que tem dia que você fala assim, não, hoje eu preciso realmente tomar um café. Você vai tomar, né, mais tarde que seja. E são mudanças literalmente comportamentais, né? Mudança de rotina, de pouco a pouco. Alguns alimentos que você vai ver se você se dá melhor com ele, outros não. E aí você vai equilibrando. À medida que a gente vai conseguindo melhorar, a resposta do nosso corpo também melhora. Esse equilíbrio dos micronutrientes, ele vem de pouco a pouco, ele não vem de um dia para a noite. E eu acho que, como você comentou na semana passada, que tem, né, vocês falaram muito de qualidade de vida, outra coisa que a gente não pode excluir é a prática de atividade física. Essa aí também é fundamental e atrelada à nutrição, porque ela traz uma predisposição de várias questões, disposição, estresse, válvula de escape. É difícil você tornar isso uma rotina mesmo e uma prioridade na sua vida. Mas a gente precisa tentar ali equilibrar, né? Isso é fato. E, né, todos nós que sobramos aqui, mulheres, já numa faixa etária que a gente tem que ter um cuidado com o equilíbrio de manutenção e preservação da nossa massa muscular, né, porque a nossa tendência é ir perdendo cada vez mais. E aí, esse equilíbrio de proteína nas refeições, em todas elas, gente, é o crucial. Verdadeiramente, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, carboidrato, proteína e lipídio. Porque essa manutenção, e aí todos os artigos que trazem, têm mostrado isso, esse nível de aminoácido, né, de proteína, aminoácido, carboidrato e proteína em todas as refeições. E aí, às vezes, a gente pula uma e fica um tempo muito grande até chegar numa próxima refeição sem esse equilíbrio. Com o passar do tempo, a gente tende, o nosso organismo, né, ele vai perdendo a massa magra e a proteína, e essa manutenção da massa magra, essa disposição para o trabalho, esse equilíbrio, ele precisa disso. Às vezes a gente está se sentindo fraca, às vezes é porque a gente não está consumindo a quantidade necessária, não só de proteína, mas também de carboidrato. A gente hoje está trabalhando com uma carbofobia, né? A gente vê isso nitidamente aí nas mídias sociais. Cortar carboidrato. A gente não faz massa muscular se a gente não consumir carboidrato. O problema não é o carboidrato, o problema é a escolha do tipo de carboidrato. São os açúcares simples. O que é açúcar simples? É o que a gente encontra muito nos ultraprocessados, ou um suco que é, né, industrializado, que tem muito açúcar, ou realmente colocar muito açúcar no café, no suco, né? São os açúcares... Aí tem gente que fala assim, fruta tem muito açúcar. Não, a fruta vai ter ali 10, 15, no máximo uma banana muito madura, 22 gramas de carboidrato. Mas que ele está atrelado a muitas vitaminas, a aminoácidos, né, você atrela isso ali naquela refeição com uma semente, e aí você equilibra aquilo, que você tem uma carga glicêmica, uma taxa de absorção que é super saudável. Não, né, então tem gente que não vou consumir fruta, porque fruta é fonte de carboidrato. É um carboidrato simples, mas é um carboidrato simples que é um alimento in natura. E isso, você não vai comer 5 bananas de uma vez, mas uma banana com uma granola, ou com aveia e mel, né? Ou com só aveia, ou com uma maçã com iogurte.
Essa época de frio, que é mais difícil às vezes de a gente consumir fruta, algumas dicas interessantes que a gente trabalha dentro da técnica dietética. Cozinhar as frutas, grelhar um abacaxi. Eu gosto muito de fazer a maçã, a pera, essas que são mais durinhas. Você pica ela em cubos, coloca numa vasilhinha, você vai colocar ali, salpicar ou açúcar ou mel, pouca coisa, tipo a colherzinha de chá. E aí você coloca especiarias, a que você gostar, canela, cravo, gengibre em pó, noz moscada, qualquer uma delas. Você tampa com um filme plástico, fura e leva para o micro-ondas, de 3 a 5 minutos. Vira tipo uma compotinha e você pode usar no iogurte, mesmo no iogurte natural, vocês vão ver como que isso muda o sabor. Você pode usar numa panqueca, você pode colocar em cima, às vezes, amassa um pouquinho e come em cima do pão. São formas que a gente tem de diversificar a fruta nessa época, por exemplo, que é mais fria, né? A banana grelhada também com canela, que a gente tem mais dificuldade mesmo nessa época da fruta fria, né? Mas eu acho assim, abominar o carboidrato, abominar o arroz, né? Vamos tirar o arroz para emagrecer. Não, não é essa a estratégia, porque a gente precisa do carboidrato complexo. O arroz branco, principalmente o integral, né? Se vocês tiverem hábito de conseguir, pelo menos 2 vezes na semana, e aí vai fazendo essas estratégias. Eu acho que são pequenas mudanças que a gente vai fazendo e que no decorrer do tempo elas vão se tornando mais familiarizadas, você vai aprendendo até a diminuir o que eu não lembro quem que vocês falou, né? Que a gente literalmente tem esse vício do paladar do ultraprocessado. Ele é viciante, ele é feito para isso, tem muito glutamato, tem muito acidulante, um aromatizante muito forte, um doce muito forte. E aí a gente vai perdendo até o sensorial do alimento. E aí, quando a gente volta para o in natura ou minimamente processado, ele fica insosso, ele fica sem graça. Então, por isso que essas transformações, ela requer tempo, ela requer um momento de readaptação do seu corpo àquilo que é mais... o limiar de percepção é menor, né? O duro que comer é muito bom, né? Aí eu acho que isso deixa tudo muito mais difícil. Deixa tudo muito mais difícil. Eu lembro o dia que a primeira vez que eu fui na nutricionista, né? Porque eu emagreci 14 quilos nesse processo. E aí, a primeira vez que eu fui lá, a primeira coisa que ela me perguntou é se eu tinha alguma estratégia maluca que eu já tivesse tentado. Porque tem muita gente que faz aqueles trem de dieta da sopa, né? Tem gente que pensa que tá comendo alguma coisa assim muito nojenta para não ter vontade de comer. Eu falei, não, minha filha, eu tenho esse problema. Eu amo comer. Então, assim, eu não tenho problema com isso. E realmente, assim, mudar meu paladar foi assim, no começo foi desafiador. Hoje eu tô super adaptada e eu muito tranquila assim de comer, sabe? E eu achei, e assim, para mim é muito importante hoje o processo dessa, eu não sei se a gente pode chamar de reeducação alimentar, mas assim, nesse processo de alimentar, né, de reconhecimento, porque eu acho que não é nem reeducação, porque a gente nunca nem foi educado para alimentar, né? Então a gente nem educa, né? Não tem jeito de você reeducar o que você não foi educado. Então, eu acho que esse processo de discernimento, né, de conhecimento que você tem dos benefícios de fato do que a alimentação traz para a qualidade de vida, para, né, para todo um processo que é cognitivo mesmo. E você reconhecer aquilo que te faz bem e o que te faz mal, acho que isso colabora muito nessa hora das escolhas, né? A gente está falando de escolhas e fazer essa negociação. Eu, por exemplo, jamais vou escolher no momento comfort food comer alguma coisa que é puro leite, porque vai ser um momento comfort food para eu passar mal, né? Porque eu já entendo que o leite não me faz bem. Proteína não é coisa com lactose não é a minha praia, embora eu não seja intolerante, mas eu não sou assim a mais amiga da lactose. Então acho que você conhecer isso também para eu, por exemplo, que sou ansiosa, isso me ajudou muito a entender que um desconforto abdominal não estava me matando, era só um processo que eu tinha comido, excesso de farinha branca, por exemplo, e que isso estava me dando uma distensão abdominal, né? E não que eu estava com algum problema
grave, que ia me matar, porque tem isso também. Então, acho que reconhecer isso, na minha experiência com a alimentação, foi muito legal. Assim, saber que é bom que eu preciso comer feijão, que feijão é uma fonte de ferro, é proteico, mas feijão me dá um desconforto péssimo, né? Então, o que que dá para substituir e não tornar isso uma neurose, né? Então, acho que isso também porque da mesma forma que o alimento ele influencia beneficamente a gente reconhecer aquilo que não faz tão bem, porque o organismo também, a gente é complexo e o organismo também, né? Então, aquilo que faz bem para mim não necessariamente faz para o outro. Aquilo que me traz um conforto, né, espiritual não é o que traz para o outro. E a gente também, você está falando do carboidrato, existe a demonização do açúcar também, né? Eu acho que é um demônio mesmo, mas assim, existe uma demonização excessiva, né? Assim, de qualquer coisa que, né, o açúcar. Não é o açúcar, é a quantidade, tudo é uma questão de quantidade, de equilíbrio, né? Então, acho que se aprender isso durante esse processo traz uma qualidade de vida que é, né, pensando nesse sentido, nesse processo que a gente fala de produtividade, entender o que comer, por exemplo, assim, e saber assim, qual que é a hora, qual que é o meu momento de maior concentração e produtividade, por exemplo. Você fazer essa leitura, aquele momento que não é o que que eu vou comer, o que que me traz, dá um gás, uma xícara de café, é uma castanha, né, saber aquilo que né, nesses momentos de boca nervosa, né? O que que eu vou mastigar ali, né? Porque tem gente que a mastigação é um processo de concentração, né? Você não pode ficar mastigando, você vai mastigar o dia inteiro para você ficar concentrado, não dá, né? Então, ou o que que você vai mastigar, pelo menos, né? Então, acho que você também tem essa identificação, porque eu acho que isso para mim foi muito bom, né? Ter essa compreensão, né, alimentar, né, fez eu parar de comer biscoito com manteiga, mas fez eu entender que o meu organismo ele tem um alinhamento total com o meu cérebro, né? E hoje você está falando do intestino, né? É uma coisa muito louca, né? Porque assim, é, não sei se eu posso chamar assim, né? Se eu estou inventando esse termo, mas assim, a qualidade intestinal da gente, ela tem um reflexo assim direto na nossa qualidade de vida e de humor. É uma coisa muito. Para mim, hoje, assim, eu reconheço meu humor pelo meu intestino. É um negócio muito louco, assim. Literalmente, a gente fala a qualidade das fezes. É. Né? Ela tá A diretamente escala de Bristol. Eu conheço esse cara, eu olho, é verdade. a gente Minha tem que olhar. nutricionista, minha Tem nutricionista que olhar, né? Não tem jeito. Aqui não tem a expressão hoje eu tô enfesada, né? Que vem dessa, né? É isso, né? Uai, eu soube eu que conheço, né? Literalmente é isso mesmo. Literalmente. Então, É assim, engraçado essa questão de você falar do autocuidado, né, Vanessa? Porque a gente também tem que entender os nossos limites, né? A gente tem que saber até onde a gente vai, até onde o nosso organismo também suporta. Porque aí, atrás disso, vem a questão das frustrações, que é o que mais a gente recebe. O paciente vem, olha, não deu certo, eu não tô gostando, isso aqui para mim não tá dando certo. Porque realmente vai naquelas dietas super restritivas, nas escolhas também que, né, às vezes no calor da emoção, às vezes escolhe, né, esses ultraprocessados, enfim. E aí essas frustrações, elas acontecem por isso, né? Porque você talvez não respeita aquele limite que o seu corpo precisa, né? E que talvez a gente teria que ter um olhar diferenciado no caso da função do intestino, né? Todo o processo de absorção, todo o processo assim, de nutrientes que a gente precisa, né, tá ingerindo para que esse intestino funcione da melhor maneira possível, é a partir disso, né? E outra coisa que você falou aí que super me identifica, né? É a questão da massa magra. Gente, academia, esquece. Você vai uma semana, você vai um ano, passa uma semana sem. Tua massa muscular, ele esquece que você fez um trabalho de um ano, e uma semana já acabou com tudo. Eu falo, não é justo isso. Não é justo. Né? E
E é uma coisa muito séria, se eu brinco com as meninas, porque eu faço academia num lugar que é só para mulheres que têm um tipo de atividade física voltada só para anatomia feminina, né? Então, é uma coisa legal, assim, de você pensar, né, que você tem que fortalecer outros músculos além daqueles que você usa todo dia, né? E aí, esses dias, eu não sei o que a gente estava fazendo lá, de hipopressão lá, que você fica... E eu nem sabia que isso super ajudava no processo intestinal, porque eu nem... Né, para o meu estômago é o estômago, né? E aí, você... Ué, né? Eu não fui educada, eu fiz... Né, eu fiz ciências na escola, eu não fui educada para saber que o estômago, você pode malhar o estômago. Para mim, o estômago ele só tinha jeito de crescer e nunca de diminuir, né? Nunca pensei nisso. Né? E é sério, eu falo isso brincando, mas assim, quando você vai começando a fazer essas correlações, aí você consegue compreender um monte de coisa errada, errada não, né? Mas que você não foi educada para fazer o ideal e que você não consegue, no final das contas, a gente não faz nem o que é possível, né? Porque é muito mais prático e, assim, aí também isso tem uma questão muito terapêutica, né? E eu trabalho muito isso na terapia, que, assim, se aprender a falar não para você também é muito importante. Porque não é só se aprender a falar não para os outros, né? Se aprender a falar uns não, você de vez em quando também é importante nesses aspectos. Então, hoje quando eu falo assim, né, eu brinco, mas eu acho tão legal, assim, quando você olha e você fala assim, nossa, a gente foi, porque na verdade, por isso que eu não gosto muito da palavra reeducação alimentar, porque a gente não foi educado, a gente foi deseducado, né? Minha mãe me dava danoninho quando eu era criança, né? E aí você olha a lista lá, você aprende a ler rótulo, você fala, nossa, minha mãe queria me matar quando eu era criança. Uai, não dizia que o danoninho vale por um bifinho, né? Então, era isso. A gente foi educado para isso, o danoninho vale por um bifinho. E aí eu falo assim, gente, minha mãe queria me matar quando eu era criança. Mas não, né? Essa falta essa deseducação. E olha que eu moro na fábrica, dentro da fábrica da Danone, né? Que é aqui em Poços. E agora tem a moda dos Whey Pro lá, aqueles negócios. Eu tomo, eu gosto. Só que sem lactose, eu tomo, né? Aí eu olho para a cara do negócio, eu falo assim, nossa, eu podia estar comendo um negócio bem mais saudável que isso aqui, né? Ele é bom, assim, eu acho bom. E na hora que eu leio lá, assim, que é uma enganação, né? Na hora que eu leio lá, assim, 25% de proteína, eu falo, nossa, tô super proteica hoje. Depois de correr 10 quilômetros, eu vou lá e tomo Whey Pro, assim, com aquela... Aí minha nutricionista fala, não, Vanessa, eu já te falei, toma Whey Protein, não é pra tomar Whey Protein. Mas eu odeio Whey Protein. Mas você já tentou proteína vegetal? Já tentei todas as proteínas possíveis e imagináveis, solúveis, em cápsulas, qualquer coisa. Eu não consigo tomar aquele negócio, eu acho horrível. Agora, eu me adaptei, por exemplo, muito bem, porque é outra coisa que você está falando, de atividade física, né? Eu hoje tenho hábito, sei que as meninas não têm, mas que elas vão começar a fazer, porque a gente está indo num processo aqui de construção dessa etapa. Eu vou na força do ódio, porque é mentira que eu gosto de fazer atividade física, eu não gosto, mas eu vou porque eu preciso. Eu gosto de andar de bicicleta, mas assim, vamos considerar atividade física regular, né? Eu não gosto. E uma coisa que eu descobri que é importante a alimentação do pré-treino e do pós-treino, porque também senão não adianta nada aquela hora de sofrimento. Você vai lá sofrer para quê? Para nada. Não. Aí eu fico injuriada. Aí eu falei assim, mas eu me adaptei, por exemplo, assim, com suco de beterraba, para de pré-treino, eu acho super bom. Agora, o whey protein é a treva. Quem inventou aquilo ali, minha filha, que pessoa estava muito mal amada, porque, nossa, que coisa mais ruim. Mas você consome alimento de origem animal? Uhum. Então, dá para ir equilibrando, tipo um omelete, pós-treino. Eu como bife, a minha mãe falou assim que daqui a pouco a gente vai ter que ter uma granja lá em casa, porque... por ovo. Consumo de ovo, né? Consumo de ovo, Altíssimo, né? Só que agora eu tô com colesterol alto, então tem que maneirar na gema, né? Então... Tem. Ô, Michele, você falou aí proteína vegetal? Tipo? Proteína vegetal mesmo. Tem algumas marcas hoje, elas têm melhorado um pouco a qualidade, né? Quando elas começaram, elas eram bem ruinzinhas, assim. Para quem... É proteína vegetal mesmo. Ela é extraída normalmente de ervilha, de arroz,
às vezes de semente de girassol. Tem algumas marcas, ela é em pó, ela tem um pouco menos de proteína do que o whey protein, porque o whey protein, na verdade, é a proteína que extrai de soro do leite. Leite, é. E tem alguns que extrai de carne, mas né, a grande maioria, a prevalência, é do leite. E aí tem umas que são vegetais, para vegetarianos mesmo. Ah, entendi. Então tem algumas marcas, é o mesmo pó, são saborizados. E aí, às vezes, eu, por exemplo, utilizo uma vegetal e que às vezes eu misturo na massa de panqueca. E aí eu consigo fazer uma panqueca proteica e que fica bem razoável, sabe? Fica assim, não é a panqueca super tradicional, mas ela fica Gosto de gente saborosa. honesta, entendeu? Ela fica muito parecida com o normal. Aí eu coloco, às vezes, uma gotinha de baunilha e, às vezes, eu faço tipo isso, né? Coloco, igual eu dei o exemplo da pastinha de maçã, né? Da compotinha de maçã. Ou, às vezes, mel mesmo. E aí eu faço um equilíbrio. Vai ovo, vai o iogurte desnatado, iogurte desnatado natural, porque aí você também aumenta a carga proteica. Em vez de usar a água, aí eu bato o ovo, o iogurte, eu coloco ou tapioca, a goma, eu coloco polvilho direto, na verdade, nem coloco a goma de tapioca, coloco polvilho, ou aveia, ou um pouco da farinha de trigo, porque aí você pode diversificar, porque vai dar diferença na textura da massa. Meia dose da proteína. E aí você bate, coloca um pouquinho de açúcar, uma pitadinha de açúcar, uma pitada de sal, só para dar um equilíbrio. E aí você faz na frigideira ou na massa, como é que chama aquela de waffle, né? De panquequinha. E aí você tem uma forma diferente de usar aí a proteína pra você saborizar, sabe? Porque aquilo lá com água, olha. Com água nem não dá. Jesus não toma aquilo, não. Tem gente que Nem às eu, vezes não. dá certo com água de coco. Eu teve uma época, mas aí eu li, não foi minha nutricionista que falou, eu acho que eu nem nunca falei isso para ela. Teve uma época que eu tava tomando kefir. Eu fazia, acho que a Lu lembra, né, Lu? Você lembra quando eu fazia iogurte de kefir, levava? E a Lu tinha de água, né, Lu? E aí eu tinha de leite. Aí a gente fazia, a Lu tomava da água lá, e eu e a Gislene, a gente tomava iogurte do kefir. Nossa, dava um trabalho aqueles bichos. E aí, na hora que dessorava ele, para ele ficar mais consistente, alguém me falou que aquela água era tipo whey protein. Aí, esse dia eu pensei assim, se eu bater aquela água do kefir com uma fruta, de repente vai ser melhor do que eu tomar aquele pó desgramado, né? Então... Você pode tentar uma outra alternativa também, que é dentro de preparo mesmo. Você pode pegar aquele soro, precipitar ele com suco de limão, você ferve. Quando começar a entrar em fervura, você coloca o suco de limão e aí você vai coar. Você vai ou naqueles... Você dá tipo uma talhada nele, né? Você vai talhar, aí você vai concentrar a proteína daquele soro. Você vai fazer uma ricota. Uma ricota do soro do kefir. Vai ter muita proteína também. Olha que legal. E aí você Na hora pode que eu falar pra minha mãe que eu vou reativar os bichinhos, ela vai odiar. Porque eles proliferam. Você já viu, Liz? Você já fez? Nossa, os bichos, eles Mas dá um trabalho, tem que tirar férias, né? Os negócios, eles proliferam, assim, aí você não tem o que fazer, porque você não pode jogar, né? Você vai descartar, tem que tomar... Minha mãe de jogar na pia. Eu falei, minha filha, você joga isso aí na pia, vai entupir, porque eles vão ficar proliferando lá. E aí... então a ideia é boa. E aí você pode temperar, você bate isso no processador, vai virar tipo uma pasta, fica tipo um requeijão, você vai colocar salsinha, cebolinha, o tipo de erva que você gostar, sabe? Especiarias. E aquilo lá é bom mesmo pro intestino? Ele é um probiótico bom mesmo? Você tem que saber cuidar dele. Tem que alimentar ele direitinho, né? Não, eu cuido direitinho dos meus. Eles estão congelados nesse momento, porque estava assim, eu estava muito desleixada, e a minha mãe falou assim: você não vai cuidar dos teus bichos, eu também não vou cuidar.
Eu parei. Mas tá lá congelado. Mas eles podem ficar congelados, né, até 1 ano. Aí você tem que reativá-lo, né? É. Ele vai reativando. Né? Então, é uma estratégia também. Ou dá para fazer isso com o próprio leite mesmo. Você faz Mas eu sinto menos desconforto quando eu fazia do kefir do que com o leite. Sim, porque mas também não pode ser leite sem lactose, né? Não dá certo. Porque ele alimenta da lactose, né? Não, mas o leite sem lactose, hoje em dia, ele vai ter glicose e galactose. Ele não tira a lactose, ele só quebra ela. Ah, aí, ó. Então, Vou ele tentar, vai continuar alimentando. Você pode fazer um teste. Porque eu acho que dá certo, sim. Eu acho que dá certo. Tentarei. Aí, ó, tá vendo? Não sei se você... Como que vai ser a precipitação depois do soro. Mas só fazer ele com Você vai mudar, às vezes, um pouco o perfil do tipo de bactéria e de micro-organismo que está ali. Porque o precursor do crescimento do micro-organismo define as culturas. Mas, ainda assim, é mono e disacarídeo, né? Na verdade, vai ser um monossacarídeo, vai ser um açúcar simples. E que são os substratos que os micro-organismos usam para fermentar. Então, deve dar certo também. Vou tentar, depois eu conto. Vou levar, o dia que eu for para Belo Horizonte, vou levar kefir para todo mundo. Acho que eu vou agradecer a gentileza. Ai, gente, mas é bom, né? Mais alguma coisa, Posso fazer uma gente? perguntinha? Pode. Vocês falaram aí do anti-carboidrato, né? A onda anti-carboidrato. E a onda jejum? Jejum intermitente? O que vocês pensam disso? Hoje existem várias formas, né? Tem o jejum intermitente, tem a dieta mediterrânea, vem surgindo aí várias modalidades. Aí já é uma questão de conduta mesmo, né? Assim, não sei talvez o que a Michele também acha disso. Eu não sou adepta ao jejum intermitente, né? Eu acho que a alimentação de 3 em 3 horas, ela funciona muito melhor do que o jejum intermitente. Você priva muito o organismo quando você coloca, quando você tem esse estabelecimento de horário de jejum, né? Então, assim, tem vários tipos de nutrientes, as bactérias mesmo do intestino. Então, assim, tem que ter o horário para ser consumido o alimento, né? Tem que ter o número de porções para ser colocado nos horários. Então, o jejum, ele pode até ser que, dependendo, ter uma perda aí, vamos colocar de peso. Mas, quando for voltar, não é uma dieta que tem que ficar a longo prazo, ela não funciona, né? Ela é restrita. Com um objetivo específico. Ela tem alguns efeitos em algumas condições fisiológicas ou patologias para fazer alguma modificação no metabolismo ali, mas que ela tem que ser muito pontual, com o controle de um profissional acompanhando. Essa ideia do jejum intermitente para sempre ad eterno e que o pessoal faz, não. Né? Às vezes você tem algumas estratégias, mas vai ser mantida aí 3, 4 dias, 5 dias, no máximo 1 semana, é um período restrito, fazer algum choque literalmente no seu organismo, porque você está restringindo a sua oferta de nutrientes e seu organismo reconhece essa restrição. Então você pode até desencadear outros distúrbios, inclusive alimentares, de compulsão, de transtorno, etc., com base nessa restrição. Então, porque a gente já faz um jejum. Quando a gente pensa assim, igual a Vanessa colocou, eu vou dormir quantas horas por dia? Né? Às vezes você acorda, demora um pouquinho para tomar o café ainda. Então, a gente já tem um jejum. Já. Né? A gente estender isso para um horário muito maior, eu também não sou adepta. O que a gente tem é pontualmente alguns benefícios ou necessidades desse jejum, mas que ele tem que ser muito bem controlado, sabe? Eu fiz para regular meu intestino e foi muito bom. Assim, mas pontualmente também. Pontual. Pontual. E foi assim o que me salvou.
porque às vezes você precisa de um choque ali no seu organismo para fazer uma mudança e reintroduzir outras coisas. Então, ele tem que ser muito pontual, muito controlado. Né? Às vezes a gente vê isso em atletas, quando precisa de uma mudança aí em alguma questão aí da alimentação. Né, Michele? Uhum. Também. Gente, uma coisa que Vanessa, conversamos antes, né, Vanessa Mariana, é que a clínica tem atendimento gratuito lá no Barreiro. Nós temos 2, Vanessa, e agora vai começar uma outra nutricionista. Então, acho que é importante a gente divulgar isso de uma forma geral, porque nem todo mundo sabe disso, né, na PUC. A gente faz atendimento, tem atendimentos que os alunos acompanham, mas também tem horários disponíveis só com as nutricionistas. E aí eu acho que é interessante a gente divulgar, né, porque tem grupos também que às vezes trazem assuntos interessantes, às vezes a gente faz oficinas em laboratório, ou atividades em grupo de conscientização, aprendizado de diferentes coisas relacionadas à alimentação, ao hábito alimentar, né, ao preparo de alimento, à oficina mesmo para preparar. Então, às vezes, é uma coisa que eu comentei com a Vanessa, ela falou assim, não vamos esquecer de falar isso É verdade, é porque a gente não sabe. E assim, às vezes a nossa dificuldade de horário é tão grande, e você, né, você tendo essa disponibilidade, ser virtual, de ter facilidade de ser um agendamento na instituição, porque os teus horários, às vezes você consegue encaixar no teu horário de trabalho ali, é uma horinha que você está ali, né? Então, isso tudo faz parte, né? E como é que faz para marcar? Assim. Então, a gente tem pelo WhatsApp, né? Você pode estar marcando o telefone do WhatsApp e tem um telefone fixo também para você fazer o agendamento. Eu posso até mandar depois, qualquer coisa, a gente tem uma carta de apresentação e aí tem os horários também que a gente trabalha aqui na clínica. Hoje, de segunda a sexta, né? Do horário de 8 às 17, mas esse horário depois vai mudar. A gente vai prolongar ele até às 19, né? Com a chegada da nova nutricionista. E a gente abrange vários tipos de atendimentos. Então, desde da gestante, da criança, adulto, idoso, né? Patologias, diabetes, pressão alta, a parte oncológica, também tudo. A gente tem a vivência dos meninos aqui do 7º período que também fazem esse acompanhamento, mas com supervisão. E também tem nós, como nutricionistas, que damos esse prosseguimento. E os grupos operativos que a Michele falou também, que a gente faz. A gente desenvolve com eles de uma forma lúdica, né, materiais, para essa parte de reeducação alimentar. E aí a gente acompanha esse paciente e fica com ele. A gente não abandona ele, não. Então, a gente inicia o atendimento, faz uma avaliação completa, avaliação antropométrica, para a gente também saber questão de perda de massa, de ganho de massa, de perda de percentual de gordura. E aí a gente faz os retornos a cada 30 dias, dependendo de cada paciente. E aí a gente vai até o objetivo, enfim, sempre tem alguma coisa ali para tentar reajustar, né? Mas a clínica, ela tá com essa disponibilidade sempre desses atendimentos. Vanessa, é 3328. Deixa eu pegar aqui. 95. Eu tenho até Nossa, tem tantos números daí que eu já... Peraí que eu vou pegar aqui agora. É 3328-9549 e o WhatsApp é 99778-7083. Vocês querem um e-mail ou depois quer que mande para vocês? Não, eu acho que assim, eu vou te mandar um WhatsApp, Vanessa, e aí se você puder mandar o folder de divulgação, porque a gente divulga nos grupos, porque eu acho que isso é uma coisa legal, né? Porque assim, outra coisa que eu aprendi, né, na dor, é que quanto antes você começa a fazer, mais fácil é, né? Então, se esperar com aquela derrota alimentar, sei lá, para o nutricionista. Então, se quanto antes você começa a fazer, melhor. Então, é legal a gente divulgar isso, né? E assim, a gente vê uma condição, né? Na primeira trilha de formação que a gente fez, foi sobre juventudes, né? E uma coisa que aparece muito, que as meninas também relatam muito, que a gente vê diariamente, é o sofrimento emocional dos nossos alunos, né? As crises de ansiedade. E às vezes um ajuste alimentar aí colabora tanto nesse processo, né?
Se a clínica de psicologia, coitado, não está dando conta mais de atender. Então, de repente, a gente passa lá para a clínica de nutrição e vai fazendo um ajuste aí, né? Complementar. E é verdade, eu acho que é super legítimo, assim. Eu acho muito legal. Tem que atrelar ao curso de educação física. Pois é, eu acho que a gente tem tanta coisa na universidade que pode ser feita e que podia melhorar a qualidade de vida, tanto, né, do corpo técnico administrativo, do corpo docente dos alunos, e que a gente não usa a estrutura institucional que a gente tem. Né? Às vezes é por falta disso mesmo, né? Da gente ter um tempo da gente saber o que existe dentro da faculdade, porque a gente nem sabe que tem. Eu acho que o mesmo comentário que você fez para alimentação vale para atividade física. Quanto antes a gente começar, melhor é. Porque vai passando o tempo, mais cruel o corpo vai se tornando conosco mesmo, né? E esses dias tem uma nutricionista que eu gosto muito, né? Que eu sigo, e ela é uma grande amiga, na verdade, também, que ela é bem da esportiva. É a Janaína Goston. Aqui de Belo Horizonte. Também. Eu vou nela também, então, assim, né, a gente é amiga há muito tempo, e mesmo eu sendo nutricionista, a gente tem que ir no nutricionista, né, igual psicólogo, né, Lisa? Com certeza. Aqui, essa Janaína, ela fala na CBN de vez em quando? Falava. Tá. Ela mesma. Esse nome tá, assim, me chamando atenção, tá? E é ela mesma. Ela, acho que acabou o ano passado, né, a parceria, mas ela ficou quase 10 anos falando assim. Tá. E ela fala isso, da mesma forma que a gente trabalha tanto para manter uma reserva de dinheiro para quando a gente envelhecer e aposentar, a gente tem que manter uma reserva muscular para a gente conseguir envelhecer bem. E isso é atrelado à atividade física e à alimentação. Não tem jeito. Esse é o triste fim, né? Assim, é aquilo que não tem solução. Tem que fazer. Tem que fazer. Gente, não sei se tem mais alguém que tem alguma questão. Vocês querem falar mais alguma coisa, né? Mas eu achei que foi muito bom, Michele, Vanessa. Agradeço assim, a disponibilidade para Michele, porque, coitada da Michele, eu falei assim, Michele, é um socorro, minha filha. E aí ela super topou na hora e já falou assim, não, eu vou falar para a Vanessa, para a nutricionista participar também, que eu acho isso muito legal, porque é igual a Lisa falou, né? Eu só conhecia a Michele por e-mail, né? Eu nem sabia da existência de uma nutricionista na PUC. Então, assim, a gente conhecer rosto novo é muito legal, né? Que a gente sabe que tem gente que está aí fazendo um trabalho que é muito diferente do nosso e que agrega tanto valor, né? Então, acho que isso é muito bom. Achei que foi muito bom também, né? Se vocês precisarem de mais suporte ou atendimento, qualquer coisa, a gente está à disposição. Também queria agradecer o convite, a gente está à disposição, a clínica está à disposição, pode já começar a agendar, né? Se tiver aí também alguém que vocês conheçam que precisem passar aí por uma orientação nutricional, é só mandar aqui para a gente. Muito bom. Obrigada, Michele, Vanessa, ótimo. Vamos querer mais, com certeza. Quem sabe a gente monta um grupo, né? Anti-biscoito com manteiga, vai que rola, assim. Eu adoro essas conversas, gosto muito, eu adoro. De repente, a gente pode marcar um dia para a gente fazer uma oficina em loco, né? A Flávia gosta de cozinhar, não sei se a Liz e a Lu gostam. Eu cozinho, assim, né? Eu gosto. Aí a gente pode fazer de repente, receitinhas saudáveis. Eu adoro receitinhas saudáveis. Comfort food saudáveis, a gente vai gostar muito. Mas a gente tem várias, sabia? E a gente faz muita coisa legal no laboratório de técnica dietética. Essa é uma das coisas que a gente faz no atendimento aí essa é exclusiva para os alunos do estágio que acompanham, né? Que é exatamente esse diferencial. O aluno tem que desenvolver pelo menos 2 preparações por paciente que se adequem à realidade dele e que vá substituir aquilo que está no plano alimentar dele. É uma ideia para tentar diversificar, né,
esse plano alimentar dele e às vezes esse comfort food, porque às vezes você pega um paciente que tem um consumo de fast food muito significativo, não adianta falar com ele que ele vai acabar de um dia para o outro com isso, porque ele não vai. Mas trazer talvez uma receita de uma pizza mais caseira ou mais fácil de ser feita, ou um sanduíche, ou um tipo de preparação, um tipo de torta, né, um tipo de bolinho, alguma coisa que vai ser mais saudável e que vai despertar esse interesse também pelo cuidado do preparo da sua própria refeição. Quem sabe a gente agenda no segundo semestre, né? A Pois gente é. faz um dia, uma oficina, só nozes. Vai ser legal, vai ser divertido. Vai ser bom. E o curso tem um Instagram, assim, pra gente seguir e ver essa programação quando ela é aberta? O próprio do curso de nutrição. Tem. A gente sempre divulga as chamadas de grupos, de atendimentos de grupos, principalmente. É Nutricão. PUC Minas Barreiro. PUC Minas Barreiro, isso. Vou até seguir. Tá vendo? Olha o tanto de coisa que a gente tem na universidade que a gente não conhece. Seguindo. Muita coisa. Que bom. Gente, olha, muito obrigada. Agradeço muito mesmo a disponibilidade sua, Vanessa, sua, Michele, né, Michele? A gente já é parceira aí, já tem tempo, né, Michele? Michele, na hora que ela acha que ela vai escapar de mim, aí eu apareço de novo, coitada. Ou eu, você, né? Inclusive, seu e-mail já tá tudo certo lá, viu? Só para te dar o retorno. Então, vamos ver se a gente continua, né, essa parceria, assim, de semestralmente, né, de repente a gente monta e de repente vira uma oficina de alimentação e aí a gente vai construindo junto, né, que eu acho que isso vai multiplicando entre nós mesmo, né, que eu acho que isso é muito legal. Então, um beijão para vocês, Obrigada, viu? Obrigada, As meninas, eu também preciso de gostei, vocês mais um pouco, viu? Então, vocês permaneçam, por favor. Eu vou parar de gravar, porque agora que a gente... Tá bom. Agora, trabalhos. Então tá, gente. Obrigada. Tá,